Oi, oi pessoal, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos nossos corações. Pessoal, hoje eu vim começar esse vídeo aqui com vocês, o início dele, né? É um início já bem adiantado, né? Meu tapete de sai da crise, ó, como é que ele tá. Tá enorme, pessoal, tô aqui em cima da cama, trabalhando nele. Decidi fazer essa cor aqui, ó, que é um mescladinho que eu tinha, só que foi tirado o cone de dentro, pessoal. Eu dizer bem a verdade pra vocês, eu não tenho a mínima ideia aonde eu arrumei esse cone aqui, tá? Foi pago R$19, não sei se eu ganhei, não sei se eu comprei, não sei no que, porque, quem que tirou, se foi eu mesmo. Então, para vocês terem uma noção, não faço ideia aonde que eu arrumei esse cone aqui, só que foi tirado o cone do meio primeiro, ó, e já tava bastante tempo aqui comigo, só que eu não sabia o que fazer com ele. Aí, quando eu vi esse daqui, coloquei ele no chão, coloquei ele perto, como aqui tem bastante lilás e uns rosinhas assim, ó, eu coloquei esse aqui perto, achei que ia combinar super, tá? E tô gostando. Olha o tamanho que tá ficando. Tô fazendo, pessoal, aquele bico, se eu não tiver enganada, é o bico Érica. Ele fica bem grande, tá? Vou dar continuidade aqui. Aqui, pessoal, eu fiz, aqui ficou um pouquinho abertinho aqui, ficou um pouquinho abertinho aqui, porque esse fio de baixo é o fio 8, tá? E o de cima é o fio 6, mas pode ver que em alguns lugares ele tá fechadinho, é só porque eu estiquei ele aqui agora, tá? Mas ele se assenta, tá bom? Ó, que nem aqui, ó, esses roxinho aqui, na verdade, esse é fio 8, esse daqui e esse pedaço aqui fio 8, aqui é fio 6, ó. Então, foi uma mescla de fios aqui, tá? E eu tô amando fazer ele, tá ficando enorme. Olha só. Vamos ver quando eu terminar ele, ver que tamanho que vai ficar. E eu tô imaginando que ele vai ficar mais ou menos 1,20 m, tá? Não sei se vai ficar, mas eu ia terminar, pessoal, aquele outro que era com sobrinhas, sabe? Mais coloridinhos. Mas eu quero fazer ainda mais um pouquinho dele. Quero fazer, eu tô indecisa se eu faço mais um pouco dele ou se eu já faço o bico, tá? Como eu tô ainda indecisa ainda, esse aqui eu já tinha decidido fazer com esse, e como ele já tá esse oco aqui, né? Não gosto de deixar guardado assim, porque vai empelotando, depois fica horrível pra gente achar a ponta dele. Então, daí por isso que eu decidi fazer com aquele dali primeiro, que que daí pelo menos já vejo o que vai sobrar dele, né? E por enquanto tá assim. Vou dar continuidade aqui, tá? Quero ver se eu consigo terminar o bico dele amanhã. Mas como as carreiras são bem grandes, não sei, tá? Se eu vou conseguir terminar amanhã, quero ver se eu termino. Hoje, pra mim, aqui é sábado, dia 3 de maio. Então, eu quero ver se eu consigo terminar amanhã, dia 4, tá bom? Se eu conseguir terminar amanhã, eu trago pra vocês ver o resultado, tá bom? Até amanhã, então, pessoal. Voltei aqui, pessoal, com essa lindeza finalizada. Já finalizei o bico ontem, ou no início do vídeo, eu comecei ontem, né, fazer o bico. Na verdade, ontem eu levei pro serviço, que ontem nós trabalhamos, ontem era sábado, mas nós trabalhamos. Aí, fiz essa carreira fechada e praticamente fiz 2 carreiras lá no serviço. E daí, finalizei hoje cedo. Daí agora, vou pesar pra vocês verem o tamanho que deu. Daquele cone, pessoal, me sobrou esse daqui. Como começou de dentro, né? Me sobrou esse tanto aqui. Pesar ele pra ver quanto que dá. Acredito que o pacotinho, acho que não pesa muita coisa, não. Acho que não vai interferir muito no peso. Ó. Sobrou 212 gramas desse daqui.
Aqui na minha cidade não tem essa marca, tá? Então, não sei como é que eu arrumei esse. Mas, fato é que ele está e ficou maravilhoso. Agora, pessoal, vamos pesar aí esse tapete pra vocês verem quanto que ficou pesando. Deixa eu ver certinho, ó. 1 kg, 181 gramas. Vamos, pelinho aqui. Agora, pessoal, pra medir ele é um pouco complicado. Mas como eu já medi antes de trazer aqui pra vocês verem, ficou com 1,14 m, 1,12 m, 1,14 m, se for tirar o picô, né? Então, ficou nessa medida de 1,12 m, 1,14 m, por aí. Se for contar com os picô, dá 1,14 m. Então, ficou assim, ó, a jogada de cores. Lembrando que são peças únicas, né? Esse tipo de trabalho são únicos. Não tem como fazer outro igual, né? Então, tava bastante tempo já começado, porque como é sobrinhas, né? Então, já tava bastante tempo começado. E agora eu consegui finalizar ele. Tá bom? Vou colocar aqui no chão pra vocês verem como é que ficou. E já volto com vocês. Voltei aqui, pessoal. Olha como é que ficou. Ficou maravilhoso. Achei maravilhoso esse tapete. Esse bico, essa cor desse bico, esse barbante já tava comigo há bastante tempo. Não tinha vindo na minha cabeça fazer o bico com ele. E foi muito bem acertado fazer com ele, ó. Como é que ficou. Aqui, pessoal, fiz praticamente todas as carreiras fechadas, né? Só aqui que não, ó. Como eu comecei aqui, ó, esse roxinho mais claro, deu pra fazer até aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu tentar aqui, deu certo de pegar, né? Só daqui até aqui que fiz com mais escuro, né? E uma carreira fechada, então como tinha sobrado desse mais claro bastante, eu achei que ia dar, mas como não deu, mas como é roxo também, ia dar um tom sobre tom, eu achei que não tinha problema nenhum fazer esses, praticamente 1,5, né? Uma hélice e meia dessa daqui. Então, eu achei que ficou legal, tá? E aqui, ó, deu uma fechada, onde deu esse destaque maravilhoso. Aqui, pessoal, pra minha cidade, eu tô pensando, não aqui na minha cidade, né? Mas aqui pra minha realidade, eu tô pensando em pedir, inicialmente agora, pedir R$ 180 nele, tá? Como ele passou de 1 metro, 1,10 m, então eu tô pensando em pedir R$ 180. Para muitos pode ser muito barato, por ser um tapete exclusivo, né? E dá mais trabalho, né? Por ser pelos arremates. Mas aqui pra minha realidade, eu acho que R$ 180 tá ótimo, tá? E vou anunciar por esse preço. Caso alguém tenha interesse, pessoal, como eu já disse, né, no início, vou deixar meu telefone aqui na descrição do vídeo, se alguém tiver interesse. Confesso pra vocês que eu já fiz uma entrega pelo correio só. Então, tem um pouco de insegurança ainda, tá? Então, assim como muitos que fazem entrega hoje em dia já é experiente em fazer entregas, né? Pelo correio, eu ainda não. Mas, se quem quiser e tiver interesse, chama no WhatsApp, pessoal, por mensagem, tá? Porque ligação às vezes é mais difícil de atender por causa do trabalho. Mas daí, assim que eu conseguir, eu respondo pra vocês. Podemos fazer o cálculo do frete daí, tá bom? Mas esse ficou o resultado desse tapete, achei maravilhoso. Pena que o que sobrou, acho que não dá pra fazer outro bico, né? Mas ficou muito lindo. Então, ó. Esse foi o meu vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, pessoal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Que eu vou ficar muito feliz em saber a opinião de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Beijo, até a próxima. Ah, pessoal, rapidinho,
Eu falei no começo do vídeo que era o bico Érica, tá? Mas não é. É um pouquinho diferente. Acho que até aqui, ó. Até nessa terceira carreira, eu fiz igualzinho, né? Com 7 pontos, depois 5 pontos. E pegando aqui o Vzinho na correntinha. Mas daí no bico Érica, faz um ponto em cima do ponto. Um de cada lado, né? E 5 pontos aqui no meio. Então, 7 pontos. No meu, eu coloquei 9 pontos, tá? E separado por 2 correntinhas aqui. E no bico, pessoal, eu fiz esse bico aqui do modelo quase russo, né? Sem nenhuma correntinha de separação aqui, depois do ponto baixo. Então, ficou assim o bico. Eu falei que era o bico Érica, mas não é. O bico Érica, ele tem 3 picôs só, né? Mas é quase, né, pessoal? Eu procurei aqui, eu vi um bico que é igual esse. Não consegui achar, tá? Por nome, assim, não consegui achar. Mas acredito que é assim, ó, dá pra tirar certinho o modelo dele, né? Porque já tem várias videoaulas desse bico aqui no canal, né? Uns bicos bem parecidos. Então, quem já conhece os pontos, só adaptar aqui, né? Esse bico aqui também não é tão difícil de adaptar, né? Mas ficou assim, ó, maravilhoso. Só corrigindo que, como eu falei, o nome do bico, no fim, não é esse. Aí, às vezes, como não achei videoaula, então, daí, às vezes, pode perguntar por que não tem videoaula, porque eu não achei, tá? E o que eu falei que era, na verdade, não é. Então, me desculpe aí, pessoal, mas eu não sei. Tem coisas assim que eu faço, mas eu não sei nome, sabe? Então, mas acredito que dê pra ver bem certinho, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.